Então agora nosso super convidado ilustre aqui, Fábio Akayaba. Falei certo o teu nome, Fábio? Falou certo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso MGTcast, aqui no estúdio, Obrigado no nosso pelo convite. stand. A gente que agradece, estamos muito lisonjeadas e com certeza será uma aula para a gente, depois para todo mundo que vai nos assistir aqui esse podcast. Muito bem-vindo, muito obrigada. Pode te apresentar um pouquinho para a gente? Posso. Bom, eu sou o Fábio, eu sou formado em propaganda e marketing e já estou nesse mercado aqui há mais de 25 anos. Eu tenho experiência na indústria por muitos anos. Eu trabalhei na Sadia, ainda antes de ser BRF, de fundir com a Perdigão. Trabalhei depois na Vigor por 7 anos, participei de uma jornada da Vigor muito legal, que foi quando a Vigor voltou ao mercado e aí lançou iogurte grego, um monte de série de categorias, né? Requeijão, queijo ralado, queijos especiais. Então, foi uma jornada muito legal de muitos anos na Vigor. Trabalhei na JBS, na Seara, e nessas indústrias sempre na área de marketing, trade marketing e vendas. Tive a chance também de ser da área comercial, então eu brinco que eu conheço os dois lados, né? O pessoal, quando está no dia a dia lá, e aí a chance de visitar o Brasil inteiro, atendendo com times, né? Ou vendendo para o varejo. E trabalhei também em consultoria. Então, acho que eu tive aí uma experiência muito grande, mas toda sempre dentro do setor de indústrias de bens de consumo, né, e varejo. E nos últimos anos eu estou na SA, mas que é um ecossistema e tem diversas frentes. E uma delas que eu estou junto, né, diretamente é a SA Mais Internacional, onde a gente tem feito missões internacionais para levar os executivos do varejo para as principais feiras. A gente estava falando aqui da NRF, né, como o Euroshop. Vai como missão. Entre outras, né, a gente organiza as missões, leva os executivos, legal, mas também organizamos missões para estudar. Então a gente tem alguns programas que a gente criou junto com universidades internacionais, aonde o executivo vai lá, estuda 2, 3 dias, depois a gente vai fazer visitas técnicas em varejos, é recebido pelos varejistas, conhecer um pouco do case, né, claro, de cada um desses varejistas. E isso tem projetos que são para os Estados Unidos, né, para a Europa. A gente está indo sexta que vem para Portugal com um grupo grande também para estudar em Portugal, em Lisboa e visitar varejo. Então a SA Mais Internacional tem tido esse papel de levar, né, esses executivos e todo mundo do setor a também vivenciar o que está sendo falado lá fora, o que tem acontecido. E acho que isso tem sido muito legal, né? Porque inevitavelmente inspira, né? Ajuda a trazer para as pessoas aqui boas práticas. E a gente, além disso, tem uma frente de conhecimento e educação, que a gente faz treinamentos em companies, workshop, palestra. Temos um grande evento que foi o Trade Connection, que aconteceu mês passado, né? E muita gente, inclusive daqui, né, do Rio Grande, foi para lá. Um evento aí que mais de 2.200 pessoas reunidas um dia inteiro só para falar de trade marketing. Que legal, perfeito. Então foi muito legal. E esse é um pouco da minha experiência, o que eu tenho feito, e tem sido muito legal. Que bom. Uau. Fábio, então vou começar te perguntando aqui que depois de mais de 20 anos, então, né, acompanhando o varejo e bens de consumo, o que mudou radicalmente e o que continua exatamente igual na tua visão? Olha, vocês com essas perguntas, sempre né? as perguntas diferentes. Eu acho que a mudança, eu brinco assim, né? A gente estava falando, inclusive, na palestra agora mais cedo, sobre essa necessidade de evolução, de como tocar e lidar os negócios, e um pouco muito disso, né? A área de trade marketing. E eu digo o seguinte, as pessoas, né? Os empresários, os executivos mudam ou por visão, ele realmente enxerga que precisa se evoluir e para onde está indo o mercado, e aí ele investe nisso, ou muda pela dor, né? Nossa, do jeito que está não dá mais, eu estou com um problema no meu negócio, e se eu não tentar coisa diferente, eu vou morrer, né? Então, o varejo brasileiro, que é um varejo, um setor muito imediatista, muito... Eu olho para hoje, né? Abre e fecho minha loja todo dia, e é isso que eu sei fazer bem. É difícil ele olhar para frente e buscar inovação por vocação. Mas ele precisa mudar, se adaptar, porque o mundo está mudando numa velocidade mais rápido do que a gente consegue acompanhar, né? Então a gente vê grandes mudanças, né, indo para a resposta da forma como os mercados estão se adaptando e evoluindo.
Mas existe ao mesmo tempo, e o que continua igual, né? Muitos ainda têm um modelo mental ainda de lá de trás. Né, a gente fala muito isso sobre o que é ser um empresário, um executivo hoje, no mundo de hoje e nesse setor. Ninguém vai mais saber tudo. Ninguém vai conseguir acompanhar tudo. Então, depois acho que da pandemia, pareceu que essa loucura ficou ainda pior. E eu converso com algumas pessoas, alguns executivos que falam, não, calma, daqui a pouco vai acalmar. Eu falo, talvez nunca mais acalme. Nunca mais. Talvez aquele jeito que você fazia negócio, aquele jeito que você pensava, não vai voltar. E na minha opinião, não vai voltar. Então, você precisa realmente, porque mudar é muito incômodo. Dá um frio na barriga. Né? Então, o varejo muitas vezes tem essa vocação do eu sempre fiz assim, foi assim que deu certo, por que eu vou inventar? Se a coisa está ruim, se a coisa está mudando muito rápido, etc., calma que daqui a pouco volta, né? E ele fica preso, e eu acho que isso pode ser um grande risco. Então, eu acho isso. O varejo inevitavelmente mudou, a gente vê uma facilidade, uma das provocações que eu faço para a turma dos varejos é o seguinte, hoje o cliente não precisa mais ir na sua loja para comprar. Não. Ele consegue se abastecer na casa dele hoje sem botar o pé em nenhuma loja física. Isso é uma realidade. Queira ou não, Total. é uma realidade. E isso não era possível há 10 anos atrás, né? Com a segurança que a gente tem hoje de, no celular, resolver nossas compras, resolver as nossas coisas. Eu pelo menos sou da geração que não tinha o smartphone, né? Claro, assim, começou, nem celular tinha. Quando era adolescente, aí veio o celular, o smartphone e tudo que a gente faz hoje nele. Então tem muita gente que se adaptou, né? E vem conseguindo acompanhar, e muita gente não. E aí se o cliente não precisa ir na sua loja, quando ele vai, você sabe por que ele vai na sua loja? Sim, E muitos deles não sabem a responder essa pergunta. Né? Então, o varejo físico vai continuar existindo? Vai, sem sombra de dúvida. Mas é importante você passar a entender por que o cliente escolhe a sua loja. Para que aquela loja atenda uma expectativa. Porque se a sua loja não atender uma expectativa, aquela necessidade de ou eu vou lá, ou eu não tenho o que comer, o que comprar, acabou. Sim, a loja vai precisar ter, na verdade, uma vocação que a gente chama, né? Exatamente. Então, acho que esse é o momento que a gente vive. A gente vê todo mundo buscando se adaptar, vê muita gente resistindo, mas acho que esse é o novo normal. Né? O novo normal. Com certeza, né? E que a gente está vivendo numa época com muita tecnologia e muita novidade o tempo inteiro, né? Como separar essa transformação real de uma modinha corporativa? Olha, eu diria que a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que estar acompanhando de perto todas essas possíveis modinhas. Né? Porque a gente não sabe o que é o que vai virar algo disruptivo que impacta nos nossos negócios. A gente viu várias modas dessas, né, através da tecnologia, né? Muito até... Bom, será que eu vou ter que montar um supermercado lá no Second Life? Vocês lembram disso, né? E aí vendia-se terreno e eu vou talvez ter que criar um mundo virtual. Então, será que eu sou varejista? Eu tenho que ter uma loja lá? Eu que sou indústria vou ter que ter produtos virtuais e aquilo era um negócio meio maluco que poderia, e muita gente, né, acabou entrando e de repente desapareceu. Mas como outras coisas que talvez inteligência artificial, que as pessoas ficam, pode ser que seja só mais uma modinha, e ela já vem fazendo a diferença no resultado de muita empresa. Então, vai ser difícil filtrar, porque são várias inovações em muito pouco espaço de tempo, como a gente falou aqui agora do smartphone, e com a capacidade dele, né, que hoje ele tem, a gente precisa estar perto. Eu acho que a gente precisa entender o que é aquilo. Eu acho que a gente tem que ter esse espírito de curiosidade aguçado, ligado agora quase que para sempre. Para que quando isso tome corpo, não seja um corpo tão estranho. Perfeito. Né? Não seja um corpo tão estranho. Eu lembro da pandemia, um caso simples, que era tal do QR Code. Né? Meus pais, assim, como assim? Como é que eu vou ler um QR Code, um cardápio? Né? E hoje, depois daquela mudança brusca do tipo, eu tive que fazer, eu não tinha jeito, hoje eu pergunto assim, mas
cartão, você não tem um QR Code aí Isso para eu aí. poder pegar Exatamente. já o site, eu não precisar digitar, né? Então são mudanças que, aí, ó, que vieram e que de repente fazem parte da nossa vida do dia para noite. Então eu preciso ter esse instinto de estar toda hora, né, querendo saber, fuçando, porque senão tem gente que fica meio, eu vou esperar, porque pode ser uma modinha nem nada. Quando vem um pouco mais tarde que os outros. Perfeito. Isso pode fazer a diferença. Muito bom. Perfeito. Fábio, a gente, né, falou agora do QR Code, mas assim como um exemplo, a gente falava antes da pandemia, de fato, né, QR Code só funciona na China e no Japão, em nenhum lugar mais funciona e todo mundo teve que aprender e hoje não vive sem. Mas na prática, assim, para a nossa audiência aqui, uma transformação digital do supermercado hoje significa o quê? Né, assim, o que significa na prática, na verdade, transformar digitalmente um supermercado, na tua visão? Tá. Eu acho que essa pergunta ela é muito boa porque a gente às vezes confunde transformação digital com tecnologia específica, né? E não é necessariamente, né? A transformação digital é quando eu eventualmente mudo um processo da qual eu fazia e isso transforma alguma coisa que para mim é importante no meu negócio. Então a gente vê em muitas oportunidades a parte de operação. Então quando você coloca lá, instala um CD e você tem uma solução que vai administrar o seu abastecimento, a ruptura, né, para que você consiga enxergar e ter uma transição de mercadoria muito mais ágil, entrada e saída de mercadoria, etc. Tal, isso é uma transformação que vai impactar diretamente no seu negócio, na eficiência, na redução de ruptura, que o negócio está dentro de casa, né? Às vezes o supermercado tem um CD, ele recebe das indústrias, do CD ele despacha para as lojas. Você investir numa tecnologia, numa solução, num software de ERP e que você gerencie muito melhor e consiga fazer, né, deslocamento de mercadoria para as lojas, isso é uma baita transformação, que através de ferramentas digitais mudaram o processo. Isso pensando em fundo de loja. Pensando para cliente, por exemplo, eu acho que uma coisa que hoje está muito mais natural e muitas das vezes as pessoas se queixavam, né, é a história do self-checkout. Muita gente dizia, a gente que leva grupos lá para fora, né, isso não vai pegar no Brasil. Isso não vai dar certo. Eu adoro essa frase. Isso no Brasil não vai dar certo. Que é, inevitavelmente, esse sentimento que eu digo que é do ser humano resistente à mudança. Claro. Né, uma barreira. E o setor de varejo alimentar, ele é um setor mais resistente, né? E a gente vê hoje essa solução não só como funcionando bem, clientes que escolhem o caixa, né, do self-checkout, não quero falar com como ninguém, ele tem sido uma solução incrível para um problema que a gente vive estrutural hoje de falta de mão de obra. Exato. Então, hoje, você pegar filas para pagar e você ter mais opções de caixa, e dependendo de mão de obra, você ter mais opções de caixa pelo self-checkout, virou uma solução que não é só de negócio, mas como de experiência, porque o cliente muitas vezes prefere. Por outro lado, ele, entre fazer a própria pagamento e não pegar fila, ele prefere. Quer dizer, então e ela hoje tem redes que já faz parte, já é natural. Então, isso, por exemplo, também é uma transformação digital que mexe na experiência, na loja, no modelo, e uma coisa muito rápida, né? Muito rápida. Com certeza. O que tu acha que é o maior erro das empresas quando elas investem em tecnologia? É investir na tecnologia. É investir na tecnologia? É investir na tecnologia. Eu vou te dizer por quê. Porque muitas vezes o pessoal pensa, tem uma tecnologia nova, vai lá atrás dessa tecnologia, a gente tem que ter. E a tecnologia, ela só é meio. A tecnologia, ela tem que ser usada para solucionar um problema de negócio. Então, qual é o meu problema de negócio? Eficiência e custo? Então, que tecnologias para este meu problema eu posso usar? Então, eu acho que essa resposta, para mim, ela parece ser simples, e não é, mas é isso. Uma coisa é você ir atrás da tecnologia, porque você quer ter a tecnologia, achando que a tecnologia é a solução, mas, para mim, a maioria das vezes, a tecnologia nunca é a solução. Ela é meio para te solucionar algo que aí tem que ser uma necessidade de negócio.
está acontecendo isso muito na IA hoje. Vários exemplos que a gente falou. Teve caso, coloca self-checkout nas minhas lojas, porque eu estou vendo lá fora e isso é a tendência. Qual é a loja, em que região, para que perfil de público, né? Então não foi só colocar o self-checkout. E aí eu recebo, por exemplo, a gente tem algumas redes nos Estados Unidos, o próprio Walmart fez isso, retirando parte dos self-checkouts de algumas lojas. Ou diminuindo a quantidade. Ou volta. E aí o pessoal que é aquele do te falei, Eu né? disse Mas quando você entra para entender, eu tenho 2.500 lojas, eu automatizei todas. Só que eu tenho lojas que o perfil não é para self-checkout e realmente não era. Eu fiz um avanço em escala, mas tem lojas que eu mesmo não quero, porque é outro perfil de cliente, o tempo de atendimento tem que ser diferente e tal. Então, se você está pensando no seu cliente, você vai tomar a melhor decisão do que fazer o que não. Não quer dizer que deu errado. Com certeza. Né? Então, a tecnologia pela tecnologia, ela provavelmente vai ser um problema se ela não vier resolver um problema de negócio. E a gente está vendo muito caso com IA. Algumas empresas assim, não, esse negócio realmente libera IA para todo mundo. Cada área começa o seu projeto de IA. E as coisas não estão se fechando. O custo, né, da eficiência versus o investimento não está funcionando. E aí o pessoal está meio congelando os projetos, voltando atrás. Por quê? Porque não foi assim, vamos atacar um problema de eficiência, um problema de perda, um problema de ruptura, um problema de sortimento. E aí qual é a tecnologia que vai me ajudar a melhorar o meu sortimento se eu entendo que esse é o meu foco? Então, na minha opinião, a tecnologia ela tem que ser sempre o meio para solucionar algo de negócio. E aí sim, você ataca aquilo que é importante para o seu negócio, usando tecnologia, provavelmente você vai ter sucesso e aquela tecnologia vai funcionar. Adorei. Acho que a próxima pergunta, ela, né, arremata bem esse ponto, mas queria te ouvir, né? A pergunta é, existe tecnologia de mais e integração de menos dentro das empresas? Foi, por exemplo, esse último caso que eu tenho visto, conversado com as empresas sobre IA, né? Onde a liderança falou, né? Reconheceu que IA é importante e falou, quero que cada área implemente e crie projetos em IA e me tragam. E aí você tem um monte de projetinhos espalhados que não se falam, que você não consegue eventualmente desenhar e garantir que isso vire e transforme. Aí o impacto é pequeno. Então, esse é um risco. E a gente está vendo empresas, inclusive, recontratando pessoas que foram demitidas porque a IA ia fazer o trabalho de 10, de 20, e estão entendendo que financeiramente não compensa e que, né, o resultado em termos qualitativos também não entrega o que uma pessoa consegue Sem pensar, dúvida. né? Simplesmente eu ouvi dizer que a IA vai substituir, tira as pessoas e põe aqui. Não, né? E estamos aprendendo. Estamos aprendendo. Muitas das coisas, né? A gente está vendo a parte de atendimento. Ninguém quer ser atendido por uma IA. Ninguém. A não ser que seja transacional. Por outro lado, se for transacional, ótimo. Mas se for... Né, Sim, o pessoal fala assim, IA em área de reclamação. Não vai. Tem empresas que pioraram o problema. Com certeza. Né? Então, não dá a ser a tecnologia só pela tecnologia. Muito bom. Vou pular aqui para 12, que essa aqui tá. O Fábio já respondeu a nossa. Leu aqui a nossa pergunta, a transmissão de pensamento. Qual informação todo dono de supermercado deveria conseguir enxergar diariamente? Qual informação? Eu acho que a primeira é satisfação, né, cliente. Segundo, é frequência de cliente. Eu acho que o maior ativo hoje, e que a gente vai ver falar, né, grava aí, a gente vai voltar lá na frente, o maior ativo do supermercado é o cliente. Esse é o pote de ouro bruto, e que ainda todo mundo não conseguiu entender e trabalhar ele bem, porque através de ter a chance de ter o cliente, que é o que o supermercado tem, eu brinco, você ter o cliente lá não é mais só sobre vender alimentos. Você tem um cliente. E se você tiver o cliente bem atendido, onde ele se identifique com a sua marca, cria um vínculo e um relacionamento com você, a partir dali você pode atender ele em várias outras coisas. Então aquela
aquele cabo de guerra que se tem, dizer que a competitividade é ruim, a margem está caindo, eu fico numa briga de preço com a indústria, etc. Cara, isso é só o transacional. Você não está conseguindo enxergar tudo aquilo que você pode ter e, a partir dali, construir tendo cliente. Perfeito. O Costco, por exemplo, nos Estados Unidos, que é uma das redes que tem uma adesão altíssima de vínculo com seus clientes, que é um clube, as pessoas pagam para comprar lá, é o maior vendedor de joia dos Estados Unidos. É o maior vendedor de pacote de turismo dos Estados Unidos. A rede. Ele é a maior ótica dos Estados Unidos. Incrível, não sabia disso. Então, quando você tem um cliente e o cliente gosta de você e você tem uma relação legítima com ele, a partir dali você pode resolver um monte de problema do cliente. Porque você que é cliente, o que você quer no final do dia é que resolva os seus problemas. Óbvio, com certeza. E tu vai fazer em quem confia e quem já tem a relação azeitada, né? Então, é uma pedra bruta hoje na mão do varejo que tem um cliente que pega o carrinho dele e vai lá, estaciona, desce, anda, entra na loja, fica ali 40 minutos, 1 hora, volta. Esse cara é o ouro, não o resto. E aí, como é que está a prioridade? Então, acho que esse é o... Não sei se isso responde, mas é uma oportunidade. Responde, e eu quero muito trazer, assim, que, né, para a gente imaginar aqui que as redes que conseguem fazer, né, com que o cliente se relacione com vários produtos que não necessariamente o core dele, né, ele soube interpretar dados ou soube ler os dados de uma forma correta para entender que aqui tem a oportunidade de crescer e eu vou testar. E aí a joia funcionou, e aí o pacote de viagens funcionou, e aí é um oceano azul para ele vender outros serviços também. Então, o dado aqui entra como um ponto determinante. É, né? Poder conhecer cada um dos seus clientes. Exatamente. Né? Se eu, imagina, hoje eu falo que o encarte, do jeito que a gente conhece, morreu, né? Aquele encarte tradicional, morreu. Só esqueceram de enterrar. Porque você vai nas lojas e ainda tem. Mas ninguém... E aí o varejo falou pra mim assim, mas é porque na minha rede, na minha cidade... Tá, vou te fazer uma pergunta diferente. Você toda semana se esforça para ter lá 30 itens barato. É isso que você chama de encarte e você diz que é isso que o cliente quer. Certo? Certo. Só que você tem 30 itens. Aí agora você, consumidor, pega aquele encarte, quantos desses 30 itens estão na sua cesta? 3? 4 itens? 5? Certo? De 30. Então, e se eu pudesse fazer um encarte para cada uma das pessoas, dos meus clientes, com 30 ofertas que é do que você procura? O que seria mais interessante? E aonde esse cliente ia ir sempre? Aonde ele sempre tem 30 ofertas que para ele é relevante, ou uma que tem 30 ofertas genéricas? Que tu está oferecendo. Esse é o poder do CRM. Exato. De você saber quem é as pessoas e, eventualmente, a partir dali, criar ofertas, que não necessariamente é só preço por preço. Pode ser combinação, pode ser uma série de coisas. Claro. E dizer o seguinte, uau, eu vou naquela rede porque é lá que, sem dúvida, eu vou ter sempre as melhores ofertas, as melhores soluções. Então, essa é uma oportunidade que está aí. E ainda não é todo mundo que está trabalhando desse jeito. Então, o dado, ele é a alma para poder conseguir ter essa chance de trocar, né, com cada um. Então, é um exemplo, o tal do foco no cliente, como todo mundo fala, né? Por exemplo, é isso na verdade, né? De verdade. Exato. E eu, como consumidora, por exemplo, né, e claro, trabalho na área, né? Eu fico chateada com o desperdício, por exemplo, quando uma farmácia me oferece fraldas e eu não tenho filhos, eu nunca na vida comprei uma fralda naquela farmácia. E aí chega para mim uma oferta que os caras estão investindo dinheiro, estão gastando para mandar. Não faz sentido nenhum para mim. Eu digo, gente, hoje em dia esse erro não deveria acontecer, né? Mas eu entendi que foi uma mensagem massificada, né? Mas a gente, como consumidor, se sente um pouco... Vocês não estão me enxergando, né? Vocês não estão me vendo. E você que trabalha na área entende qual poderia ser o potencial daquela ferramenta se fosse bem feita, né? Exatamente. Eu tenho falado muito para os varejistas que muitos estão nessa onda do programa de CRM. Eu tenho o meu clube, né? Eu tenho o meu clube de... E ele fala, 80% das minhas compras são identificadas, é um sucesso. Aí eu falo, tá, mas o que é que você faz além disso? Porque se você pede para as pessoas identificarem só para ter o desconto, meu amigo, ele tem de mais 5 redes. É isso aí. Ele vai lá, dá o CPF no caixa, ganha o desconto e vai embora. Ele não está nem aí para você. Ele faz isso em todos os lugares que ele vai.
Então isso não é CRM. E se você está usando o seu programa de CRM para ser um disparador de oferta, só um encarte eletrônico, você está queimando o seu programa. Pronto. Silêncio na sala, todo mundo já se olha e fala... Meu Deus, é verdade. Constrangimento. Que é um de ter pouco pago. disso. É. Eu estou mandando fralda para quem não precisa, eu estou mandando um item para quem não consome, eu estou usando como só um disparador de oferta. Negociei aqui com a indústria, mando para todo mundo para ver se surte algum efeito. E aí não é sobre CRM. Antes era o SMS, era o e-mail marketing, era o papel. É promoção genérica. Exatamente, exatamente. E aí eu só vou resgatar aqui que né, a gente estava falando muito de IA, e aí é o hype, é aquilo de precisa colocar IA, e aí tirando o hype, né, da inteligência artificial, onde de fato a gente já tem exemplos, Fábio, que ela consegue gerar dinheiro de verdade para o varejo. Né? É o dado olhando para o consumidor. Uau, você me fala isso, a gente está produzindo um relatório sobre soluções de IA para o varejo, com cases americanos. Olha que demais. Eu digo que essa NRF agora de 27, para mim vai ser uma das mais emblemáticas de todas, porque a gente viu nascer, a gente vai todos os anos, e a gente viu nascer várias dessas inovações, quando ainda era só ideias, quando estavam começando, e IA foi uma delas. Assim, né? A primeira... E agora, por que eu digo que essa NRF ela vai ser importante? Porque muitas das coisas desse ano para agora foram piloto. Várias iniciativas. O ano passado. E agora, muitas viraram projeto. Sim. Então, a gente vai ver cases de soluções da IA entregues em larga escala. Uhum. E com os resultados de eficiências muito grandes. Então, tem vários cases para te contar. Já estão dando muito certo. Nossa, acho que deve ser muito empolgante. Assim, eu me empolgo imaginando já os resultados do que já foi colocado em prática de fato. Mas um case que para mim, tem entre vários, um que é peculiar, que me chama a atenção, só para mostrar a capacidade, né, do que a IA pode contribuir. O Whole Foods, que é uma rede americana que tem basicamente focado em perecíveis, né, muito perecíveis, FLV, eles tinham um problema, né, que todo mundo em FLV tem, que conforme o envelhecimento do produto, que no espaço vai ficando maduro até vencer, eles tinham uma régua de desconto para poder eventualmente vender antes de ele vencer. Agora, qual é essa régua? E aí, com a inteligência artificial, eles conseguem ler os alimentos no tempo da velocidade do envelhecimento com a régua de preço. E conseguiram captar mais 2 ou 3% de margem. Sem precisar e aí, num negócio de atrasar. 550 lojas, imagina, nos Estados Unidos, com faturamento de bilhões, impacta, né, para poder acertar melhor essa curva entre eu dou desconto, mas na verdade eu tinha mais 7 dias. Perfeito. Aí eu pego minha curva de venda, uma curva de venda de giro diário, ou seja, eu não poderia, ou eu dou mais desconto para não vencer, que eles têm uma perda, ou eu dou menos desconto porque eu não precisaria ter dado para vender a um preço com melhor rentabilidade. Então esse é um dos vários casos que a IA entrou, né, no negócio do varejo e tem feito incrível, diferença. Realmente. Nossa, a gente vai querer depois vai te acompanhar com certeza para saber de todos esses cases aí que tu vai estar na NRF. Vai ser curiosa. Demais. E foi o que eu falei, fica o convite aqui para vocês estarem com a gente. Com certeza, acho que é o momento certo. Muito legal. Olha, eu tô no Convida 2 vezes que a gente... O pequeno e médio supermercadista corre o risco de ficar para trás na adoção da tecnologia artificial, né, da IA. Ou a tecnologia pode justamente diminuir a distância para as grandes redes? Boa pergunta, baita pergunta. Na minha opinião, ela diminui. Ela diminui a distância. A IA, da forma como ela foi disponibilizada, ela é super, hiper acessível, né? Então você tem hoje, por exemplo, um cliente pequeno, uma capacidade de rodar as informações que ele gera de compras, né? Quem é o perfil do cliente, analisar as cestas, criar algumas campanhas específicas customizadas, que antigamente você precisava de soluções robustas de softwares de CRM para isso. Hoje, numa IA hoje, claro, paga, etc. Mas no ChatGPT, numa cloud, em alguma dessas, você tem essa capacidade de processamento de dados de altíssima quantidade, de volume,
sendo uma pessoa só, não possa ter uma loja, né? E aí todo o resto, né? Me mostre aonde eu posso melhorar aqui em ruptura, informações de abastecimento, dias de entrega, prazo, qualquer. Então, eu acho que a IA ela ajuda demais os pequenos a encurtar essa distância. Você não precisa ter grandes investimentos, como antigamente se precisava, para poder processar dados. Hoje, muito barato você processar muitos dados. Perfeito. Versus os grandões, que às vezes só eles tinham capacidade. Eu acho uma Perfeito. baita oportunidade. Ótimo. Fábio, e a IA, tu acha que ela vai substituir decisões do gestor ou tornar o gestor melhor em tomar decisões? Ele vai tornar o gestor melhor em tomar as decisões. Ela te mune, né? Mais informação. E com mais velocidade, com né? Muito mais velocidade para aí então se tomar a decisão. Perfeito. Né? E ela vai recomendar, ela vai te desafiar, o gestor vai perguntar para ela qual seria a decisão dela, ou ele vai dizer o seguinte: a minha decisão seria essa, me diga onde eu posso falhar nisso, né? Então eu acho que ela, né, ela vai fazer um spa, ela vai refinar, né? Ela vai talvez melhorar em termos de velocidade e qualidade as decisões, Perfeito. Sem dúvida. Perfeito. Muito legal. Tu acha que vender mais ainda é a principal métrica de sucesso de uma estratégia comercial? Olha, é relativo a palavra vender mais, né? Porque depende de que lado você está. Você pode dizer que você, como indústria, quer vender mais num varejo, numa região, se você tem uma oportunidade que o seu portfólio, né, o que você tem, realmente ainda não está em todas as oportunidades de varejo, nos canais, etc. Então, você pode vender mais, porque você não está. Um supermercado pode dizer que quer vender mais para um cliente? Ele pode. Inclusive foi a palestra que eu falei lá agora há pouco sobre como eu aproveito o cliente que já está na minha loja. Dá para eu vender mais para ele? A resposta é sim, dá. Se você planejar, entender a missão dele, conseguir criar promoções que conectem, né, para que a cesta da pessoa seja incrementada, né? O exemplo que a gente usou lá é uma mãe que passou no mercado no final do dia para comprar os itens do jantar. Se as coisas estão conectadas, ela leva uma sobremesa diferente, ela leva molho de salada além, porque você consegue, de forma inteligente, criar promoções. Ela fala, vou aproveitar, que bom, e vou levar um item que ela não levaria, né? E isso é crescer com o que eu já tenho. Então dá para vender mais. Mas tudo isso para dizer o seguinte: o volume de alimentos no mundo está caindo e vai cair. Então, quando a gente olha de forma macro, não vai ser através de crescimento de vender mais para as pessoas. As populações estão estagnando, algumas já começando regressão, as pessoas estão diminuindo a quantidade de consumo, né? Uma tendência puxada por alguns tipos de momento, seja a saudabilidade, seja as canetas, etc. Então, a gente está vendo regressão de volume. Então, se eu não vou conseguir vender de modo geral mais, porque o mercado não vai consumir mais, eu preciso vender bem. Então, eu trocaria o vender mais e melhor por o vender bem. Para quem já me consome, para quem tem potencial de me consumir não consome, para quem me consome de vez em quando consumir mais, né, vezes. Então, vai precisar de uma inteligência para continuar crescendo, vendendo mais. Então, acho que é por aí que... Uma venda direcionada, né? Uma venda direcionada, uma venda planejada para conseguir crescer. E aí, quem conseguir fazer isso, né, amarrar bem, de forma mais inteligente, os seus produtos, vai conseguir vender mais para cada cliente que vai na loja, ou, né, para cada ocasião. Perfeito. A próxima pergunta eu acho que conecta isso, mas, né, acho que a tua resposta já nos atende, assim, que era a diferença de uma equipe de vendas e uma equipe de vendas que possui uma estratégia comercial, né? Não só a campo, mas se a gente trouxer para um supermercado, a estratégia comercial é exatamente sobre isso, né? De como a gente amplia ou a cesta ou, né, a compra de outros produtos. Então... A equipe de vendas, a área comercial como a gente conhece, vai morrer.
Então, para dar um corte, Aham, perfeito. Já temos o corte. para dar um corte assim, né? O comprador de varejo que a gente conhece morreu. Se não morreu, só falta jogar areia, né? O vendedor que vai lá e tira pedido, morreu. Eu também. Morreu. Porque, gente, não faz o menor sentido hoje discutir o volume básico de abastecimento. Isso, e aí as ferramentas, e a IA e etc., vai dizer para a gente com muito mais precisão. A conversa do comercial, né, e do representante de vendas tem que ser, a partir do volume que a gente tem estabelecido, que o mercado consome, que é a quantidade de clientes que entra aqui, compra o meu produto, aquele preço, etc., é a partir daí o que é que a gente faz para ter algo além. A discussão vai ser sobre essa estratégia que a gente está falando. Entender quem compra, como pode comprar mais uma vez, como pode comprar, né, com cross, complementando uma cesta, alternativas para ajudar a desenvolver. Então é outro tipo de conversa. E aí a área comercial, né, o comprador do varejo, precisa entender sobre shopper, precisa entender sobre categoria, precisa entender sobre tendências, né, de comportamento daquela categoria, para poder discutir e tentar buscar isso da indústria. E o vendedor da indústria, ele vai ter que saber falar sobre isso. Não só sobre o produto dele, o preço dele, o sellout. Então, isso rapidamente vai acontecer, é uma mudança estrutural e eu acho que benéfica, porque a gente vai elevar o nível, né, assim, da discussão. E começa a ver a estratégia, de fato, em todas as camadas da cadeia, né? Porque se o vendedor na ponta precisa entender o shopper e hábitos de consumo daquela região ou daquele bairro onde ele atende, ou, né, da rede de supermercados que está em determinado lugar, né, geográfico específico, traz estratégia. O dado, na verdade, né, ajuda, mas força a pensar estrategicamente, né? Total. Hoje em dia as geladeiras já são assim, né? Tu diz, ou ela consegue entender o que acabou na tua casa, né? Dentro da indústria hoje... E ela vai poder te dizer tudo que poderia estar ali de forma complementar. Exatamente. Sim. Ela Né? pode sugerir uma receita que falta em dois ingredientes. O que a gente via em Black Mirror, tu olhava assim, capaz, né? Tipo, isso aí, não, tá viajando. Daqui a pouco, aquilo ali tá surgindo, então, meu Deus, eu vi em Black Mirror. Não, gente, eu dei esse exemplo aqui, vou voltar para não ficar pensando 1 milhão que existe, mas, por exemplo, da salada. Aí, de repente, um molho com mostarda e mel, light. Você fala, por que eu não pensei nisso? É porque talvez nem te ofereceram. Agora, se te oferecerem, você já conhece, tô aqui um cupom de desconto porque é a primeira compra, ou porque você está levando lá um maço de rúcula, não sei o quê, você fala, deixa eu levar esse molho aqui, ver se funciona. Você incrementou sua cesta com um item de alta margem. Que você entrou no supermercado sem isso na cabeça. Mas qual a chance de você sair com isso se te oferecerem da forma certa? Vou pular para essa pergunta aqui, mas acho que o Fábio já respondeu, que é do fornecedor do futuro. Ele vai precisar entregar muito mais do que produto e preço, né? Isso que a gente está falando. Vai precisar conhecer a fundo o seu consumidor, entender esse consumidor e oferecer coisas para ele que ele nem imaginava. Bem, isso que a gente está... Mas eu tenho uma pergunta aqui que eu queria que o Fábio falasse um pouco, que é o que a indústria ainda não entende sobre o supermercado e o que o supermercado não entende da indústria. Eu acho que muita coisa dos dois lados, né? Mas eles são complementares. Eu acho que o supermercado ele tem que usar o conhecimento que a indústria tem da categoria. A indústria ela tem que ser a referência daquela categoria. Então, se eu sou uma categoria de molho de salada ou pratos prontos, congelados, enfim, eu preciso entender bem do meu shopper, entender bem dessa categoria, entender bem as tendências e ajudar o varejo nesse conhecimento, né? Por outro lado, o varejo tem o que a gente chama que é o cliente, é o tal da informação first party data, né? Que eu possa acessar a cesta desse cliente e entender o comportamento dele. E se eu disponibilizar e dividir isso com a indústria, a gente vai ser mais assertivo em criar as promoções e as conexões de produtos muito melhor. Então, eu acho que é nesse sentido que eles se complementam para construir, né?
soluções que vão vender melhor e atender bem cada cliente que passa lá nas lojas dele através daqueles produtos daquela indústria. Então, acho que são super complementares. Eu acho que é assim que eles deviam tentar se organizar. Seria muito melhor. Sem dúvida, uma baita oportunidade. A gente não quer tomar muito teu tempo, tá? Porque a gente sabe eu que tô tu com uma tá outra teu tempo tá na apertado coisa. aí. Vamos lá. Acho que a gente vai um pouco para falar um pouquinho dessa questão da reforma tributária Bora, para vamos encerrar. Vamos. Vem aí, reforma tributária. Vem aí. Enquanto tudo já, né, não estava calmo, a gente tem Né? mais Uma reforma tributária, mais uma coisa. alguma coisa para... Tu acha que o que a gente está vivendo, essas transformações aí digital e tributária, empresas que ainda têm dados, sistemas e áreas trabalhando de forma fragmentada, elas terão muito mais dificuldade nessa transição doida aí? Sim. A resposta é sim. O que eu vejo lá fora é uma questão de hábito, né? E que eu acho que aqui a gente perde muito. O empresário, né? A liderança, o setor, o pessoal é muito cabeça dura. Muito cabeça dura no sentido... E está tudo bem, porque é um efeito colateral de como eles chegaram aqui onde eles chegaram, né? Para construir o que ele construiu, ele falou, é do meu jeito e ponto final. Só que ele continua pensando desse jeito. Tudo isso para dizer que o Brasil é um dos países, pelo tamanho da importância que ele tem, né, economicamente, que menos consome consultoria, que menos consome empresas de serviço para ajudar no seu próprio negócio. O que isso quer dizer? Ele acha que sabe fazer tudo. Diferentemente dos mercados, por exemplo, o americano, o cara americano não perde tempo. Ele fala, qual é meu core business? E o que eu não sei, quem é que sabe? Vem aqui, senta do meu lado e faz comigo. E eu estou pensando para onde eu estou andando. Não quanto o cara aqui do lado, não, mas isso aí, não, se for para ser assim, deixa que eu faço. E ele tenta, e ele faz errado, e ele se atrasa, e ele não faz... E fica nessa sensação de... Né? Então eu acho que, falando de comportamento, né, o Brasil teria uma oportunidade na mão de crescer ainda melhor e mais rápido, conseguindo trazendo profissionais, né, empresas, serviços e consultorias para ajudar naquilo que não é o core business dele. Ele não adianta tentar saber. Mas o brasileiro tem esse hábito, né? Ele é arquiteto, ele dá opinião em tudo, ele é técnico de futebol, ele mesmo que escala. Ele acha que ele consegue conduzir todos os assuntos mais diversos possíveis com pouco conhecimento que ele tem. Diferente de outras culturas que falam, não, traz quem sabe, contrata. Então, tudo isso para dizer, a gente falou de algumas turbulências que tiveram no mercado, reforma tributária é mais um negócio que é um ponto de interrogação desse tamanho. Né? E o pessoal, de vez ficar, né, de vez eu ficar aqui como mais um obstáculo, vamos trazendo as pessoas que conhecem para me ajudar, muitos vão tentar sozinho, vão conseguir, outros não, vão tropeçar, já outros que têm uma cabeça a mais nesse sentido, vão talvez, porque, de novo, não vai parar de ter novidades, não vai parar. A sensação que a gente vive, né, não vai parar. Então, se ele não... Tem algumas empresas assim, de dono, né, que a gente trabalha muito perto, que a gente fala, cara, você precisa se desapegar das decisões, você precisa terceirizar, você precisa confiar. Senão você aí vai ficar desesperado, você vai explodir. Né? Nem pelo resultado do negócio, porque é muito fator novo. Né? Então, eu acho que é isso. Não sei se... Respondeu perfeitamente bem. A gente está chamando a reforma tributária de um tsunami que vai chegar e quem não tiver preparado vai sumir, né? E as pessoas não estão levando a sério e acham que ou vai ser prorrogado ou que não é tão relevante assim, mas acho que a tua fala, né, nos ajuda, né, nessa tese que de fato as pessoas precisam, né, vencer a inércia e começar agora e não esperar chegar, porque vai ser arrebatador, né? Uma onda gigante. E aí, Fabio, fazendo aqui uma brincadeira agora de entender o futuro, né, olhando, né, para o passado e para o presente, se entrarmos no supermercado em 2030,
qual será ou qual seria a maior diferença de um supermercado de hoje? O que tu acha? Como é que a gente vai estar em 2030? 2030 já está logo aí, né? Aqui, isso. Mas eu diria que são duas coisas, né? Eu acho que é cada vez mais uma compra com pouca fricção. Acho que a cabeça do varejo da evolução está nesse sentido. Reduzir o máximo a fricção. Fricção você vai entrar, pega as coisas que você precisa, vai encontrar o que você precisa e vai embora. Né? Eu acho que tem sido nessa tendência, que é o que a gente quer. A gente quer facilidade. Eu acho que o smartphone tem trazido isso para a gente. E tem dado certo por causa disso, porque com poucos cliques você resolve, né? Então, o supermercado vai nesse sentido, pouca fricção. E por fim, a loja com a sua cara. É a mesma loja, mas ela vai ser lojas diferentes para cada um, porque ela vai ter ali as ofertas e as coisas amarradas e condicionadas do que interessa para mim. Então vai ser muito prazeroso fazer a compra, porque tem todos os produtos lá, é quase que os preços não vão ser mais os mesmos, tem lá o preço regular, mas ele é só para... Mas para você é um, você levando mais outra coisa que combina é outro, né? E aí você então vai ter a sua própria loja. Então eu acho que são esses caminhos que a gente vai encontrar da evolução, né? Baixa fricção e personalização. E exatamente como a gente falou, 2030 está chegando e a velocidade com que as coisas estão mudando, talvez isso chegue logo antes ainda do que a gente está prevendo. Eu acho que a gente pode pular para a última pergunta para fechar, Fábio. Para não tomar mais teu tempo aí, se deixasse, a gente ficaria falando contigo aqui até o final da feira, porque está sendo uma aula pra gente. Imagina. Se tu tivesse 30 minutos hoje com um dono de uma rede de supermercados e ele te perguntasse o que eu preciso começar a mudar agora para minha empresa continuar competitiva nos próximos 5 anos, quais seriam as tuas principais, assim, 3 recomendações? 3 recomendações. Primeira, cliente. Segundo, cliente. Terceiro, cliente. Porque é uma mudança de mindset. Quando você coloca o cliente no centro verdadeiramente para passar a tomar decisão, você muda estruturalmente todo o negócio. A gente teve com uma indústria grande, que a gente levou para Portugal, numa rede chamada Continente. E a gente levou eles lá, eles foram, porque eles fecharam uma missão grande com a gente, e a gente visitou o centro de inovação e desenvolvimento lá do Continente, e eles perguntaram, né, é um supermercadista importante lá, como é que é o processo de vocês aqui de introdução de inovação? A indústria, né, que leva para o varejo, tem uma inovação. E aí ele falou o seguinte, o processo é muito simples, a gente mensalmente reúne todas as inovações que as indústrias têm, a gente tem uma área de pesquisa com nossos clientes, a gente disponibiliza os produtos para os nossos clientes, eles testam os produtos, eles entendem qual é o momento, eles dizem se esse produto faz sentido ou não, e aí depois a gente retorna para a indústria dizendo, esses produtos passaram na nossa pesquisa com o cliente, esses não. Aí o cara, como assim? É o cliente que decide então as inovações que vão entrar no seu supermercado? Ele, Então, quando a gente fala cliente no centro da estratégia, é verdadeiramente. Não é uma grande indústria com muito dinheiro que diz, tá aqui, eu pago para você ter o meu produto para vender aí dentro. Eu pago a introdução do produto. E aí o varejo que precisa de dinheiro, ou só pensa no dinheiro, fala, aceita, vamos lá, eu te ponho na gôndola. Eu não sei se o cliente quer. Então, esse é um exemplo que uma decisão de mindset real vai mudar toda a estrutura de como o negócio funciona. E aí isso vai cascatear para várias outras coisas que ele tem que, a partir dali, se adaptar. Acho que está super respondido. Quem não entendeu, talvez não entenda mais. Tá. Mas fica a dica, dicas valiosas, né? Fábio, a gente agradece. Isso. Muito obrigada. Super obrigada. A gente vai te deixar pela tua aula hoje aqui. Imagina. Obrigado vocês pelo convite. Muito obrigada. A gente que agradece.